Bom dia, alunos! Na aula de hoje será feita a correção da atividade 3, que tem como tema propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, primeira questão. As propriedades de um material utilizadas para distinguir-se um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas. Associe a primeira coluna com a segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das respostas. Dica: propriedades organolépticas estão relacionadas com os órgãos dos sentidos. Então, por que eu trouxe esse tema, propriedades organolépticas, propriedades físicas, químicas? Porque nós estamos estudando as propriedades dos compostos orgânicos. E dentre essas propriedades, nós vamos ver muito propriedades físicas e propriedades organolépticas. Então, tudo aquilo que envolve você perceber uma característica do material quando você usa dos seus órgãos dos sentidos, isso refere-se às propriedades organolépticas. Então, por exemplo, uma substância ela tem determinado sabor, então você usou do seu paladar. Uma substância tem determinada cor, então você usou da visão. Uma substância tem determinada aspereza, então você usou do tato. Uma substância tem um odor característico, um odor muito forte, um cheiro desagradável, então você usou aí do olfato. Então toda vez que você usa dos órgãos dos sentidos para caracterizar uma substância, um composto, um material, você está fazendo uso das propriedades organolépticas. O que seriam as propriedades físicas? São aquelas propriedades em que você pode observar e medir, no entanto, não vai alterar a composição do material. A substância vai continuar sendo a mesma. Por mais que você observe e analise, isso não vai alterar a composição da matéria. Então, por exemplo, um exemplo aqui, mudança do estado da matéria. A substância água, ela encontra-se no estado líquido. Se eu diminuir a temperatura até 0 graus Celsius, ela vai passar para o estado sólido. Se eu aumentar a temperatura até 100 graus Celsius, a substância água vai passar para o estado de vapor. Note que a substância continua sendo a mesma. Por mais que você diminua ou aumente a temperatura, a composição da matéria não muda. Tá? Então, estados da matéria é um exemplo aí de alteração das propriedades físicas. Okay? É uma propriedade física, não há alteração da composição da matéria. Certo? Outro, densidade. Toda substância, todo material tem uma densidade, tá? Que é uma relação da massa em função do volume que aquele material ocupa. Então, se você medir a densidade, você não vai alterar a composição da substância porque você mediu a densidade da substância. Então, você consegue observar e medir essa propriedade sem que altere a composição da substância. Ok? Já a propriedade química, não. Propriedade química, à medida que você observa, analisa, você vai alterar a composição da matéria. Então, por exemplo, você quer medir a inflamabilidade de uma substância. Então, você vai submeter essa substância à combustão. Essa substância ela vai queimar e ela vai formar produtos. Ela vai sofrer um rearranjo de átomos e vai ter formação de produtos gasosos. Né? Então, essa substância ela vai deixar de ser o que era. Não vai ser mais a mesma substância. Então, aí a gente já tem propriedades químicas. Tá? Então, com base nisso, vamos analisar aqui as alternativas. Então, vamos relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, segunda coluna, sabor. Então, sabor. Isso é uma propriedade que envolve órgãos do sentido. Então, propriedade organoléptica. Então, sabor A.
Segunda coluna, ponto de fusão. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, isso é propriedade física. Por exemplo, o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Então, ó, o ponto de fusão é uma propriedade física, seria B. Combustibilidade. Combustibilidade é uma propriedade química, ficaria C. Reatividade, também. Você vai medir o grau de reatividade, o grau que uma substância tem de reagir com outra, certo? Então, isso aí é propriedade química, C. Densidade, propriedade física, B. Odor, odor envolve o que? O olfato, um dos órgãos dos sentidos. Então, propriedade organoléptica, A. E estados da matéria, né? Mudança de estados da matéria. A substância passa do sólido para o líquido, para o gasoso. Mas a substância continua sendo a mesma, ela não muda. Propriedade física, tá? Então, a sequência aí, ó, de cima para baixo, na segunda coluna ficou A, B, C, C, B, A e B, certo? A alternativa correta ficou a letra C, ok? Certo? Ok. Então vamos agora para a segunda questão. Assinale a alternativa incorreta a respeito das propriedades dos éteres. Dica. Então eu dei até um site aí para você pesquisar, para você responder da forma correta essa questão. Espero que todos tenham pesquisado esse site, tá? Então, letra A. Os éteres são compostos que apresentam cadeia carbônica heterogênea com oxigênio como heteroátomo. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos aqui analisar. Letra B. Alguns éteres de massa molar elevada apresentam cadeia carbônica homogênea. Isso é falso. Tá? Por que é falso? Porque um éter ele tem uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque você tem um oxigênio entre átomos de carbono. Tá? É assim que você identifica a função éter. Ok? Você tem um átomo de oxigênio, tá? Você tem um átomo de oxigênio, ok? E esse átomo de oxigênio, ele se liga ao carbono, certo? Então ele está aí entre átomos de carbono, ok? Então você tem um heteroátomo. Então todo éter ele tem uma cadeia heterogênea. Um éter nunca vai ter uma cadeia homogênea, porque a função éter, o grupo funcional da função éter, se baseia na presença do oxigênio entre átomos de carbono, ou seja, de um heteroátomo, certo? Alternativa C. Éteres têm, inclusive, aplicação na medicina? Verdade, certo? Os éteres são inflamáveis e de baixa reatividade? Também, correto. Ok? Os éteres são encontrados na natureza nos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso? Correto. Tá, gente? Essa alternativa aí também está correta. Então, ó, a alternativa C está correta. Alternativa D. Os éteres são inflamáveis e de baixa reatividade? Também está correta. Alternativa C. Os éteres são encontrados na natureza nos 3 estados da matéria? Correto. E letra A. Os éteres são compostos que apresentam cadeia carbônica heterogênea com oxigênio como heteroátomo? Correto, certo? Então, ó, a questão, cuidado com isso. A questão ela pede alternativa o quê? Incorreta, certo? Não é a correta, é a incorreta. Então, a incorreta aí ficou a letra B, ok? Alternativa, letra B. Terceira questão. Os aldeídos que apresentam somente 1 ou 2 átomos de carbono em sua cadeia são encontrados na fase gasosa a temperatura ambiente.
Já os aldeídos que apresentam de 13 a 11 átomos de carbono em sua cadeia são encontrados na fase líquida. Os demais aldeídos são encontrados na fase sólida, a temperatura ambiente. Os aldeídos possuem densidade menor do que a água. Aqueles mais simples são muito solúveis em água e em alguns solventes apolares. De forma geral, os aldeídos apresentam odores penetrantes desagradáveis. Porém, à medida que a massa molecular da cadeia carbônica aumenta, esses odores tendem a se tornar mais fracos, até se tornarem agradáveis. Alguns deles, em especial os aldeídos aromáticos, são aplicados em perfumarias. Existe no mercado um produto, denominado casco de cavalo, que é utilizado para tornar as unhas mais duras e resistentes. Um dos componentes é o aldeído de menor massa molar. Qual o nome oficial desse aldeído? Tá? Então, o nome oficial remete à nomenclatura. Então, existe o quê? Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo indica o número de átomos de carbono na cadeia. Né? Prefixo met, 1 carbono. Prefixo et, 2 carbonos. O infixo é essa parte aqui bem do meio, tá? Do nome do elemento. Por exemplo, você tem o infixo an, en, in, indica o número, o tipo de ligação entre os átomos de carbono. E o sufixo é a terminação. Né? Se o nome do composto terminar em O, é um hidrocarboneto. Se terminar em OL, é um álcool. Por exemplo, etanol. Etanol, et, esse prefixo et indica uma cadeia com 2 átomos de carbono. Etan, esse an indica que só há ligações simples. E o ol indica que é um álcool. Existe a presença de uma hidroxila, OH. Já aqui a gente está vendo a questão do aldeído. O aldeído ele tem a terminação al. Enquanto o álcool tem terminação ol, o aldeído ele tem a terminação al. Então, o aldeído mais simples é aquele que só tem um carbono. Né? Se tem só um carbono, o seu prefixo vai ser o prefixo met, met. Tá? E o sufixo an, né? E a terminação final vai ser al. Ok? Então, o aldeído mais simples é aquele que só tem um carbono na sua cadeia, que tem o nome de metanal. Ok? Então, aí está a resposta da terceira questão. Peço que revisem um pouco sobre nomenclatura. Isso já foi visto lá na função hidrocarboneto. Ok? Então, alunos, essa foi a nossa correção. Espero que tenham gostado. Dúvidas no privado. Bons estudos e uma ótima semana.